Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática para o 9º ano, sou o professor Diego Boing e o nosso assunto de hoje é continuar falando da soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau, ok? Mas antes disso, aqueles recadinhos de sempre, né? Você que tem acesso ao Classroom, não esqueça de fazer as suas atividades para que garanta a sua presença, né? E realizar as atividades postadas pelo seu professor para garantir a sua nota também. Você que já não tem o acesso ao Classroom, entre em contato com a sua escola e verifique a melhor forma de você estar, né, buscando as suas atividades para poder garantir também a sua presença e também a sua nota, beleza? Bom, na aula passada a gente começou falando ali, né, da soma e o produto de duas raízes. Vimos como a gente determina a soma e o produto das duas raízes sem precisar conhecer essas raízes. E é isso que a gente vai continuar fazendo, só que hoje a gente vai dar um passo a mais. A gente vai calcular essa soma e esse produto e a partir disso a gente vai tentar determinar quais são essas raízes, beleza? Então acompanhe comigo aqui. Bom, só lembrando que, né, você somando x1 com x2, o resultado, como a gente viu na aula anterior, é menos b sobre a. E a multiplicação x1, né, vezes x2 dá c sobre a. Lembrando que o a, b, c são os coeficientes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza? Então, a gente vai ver como resolver a equação, ou seja, descobrir o x1 e o x2, como eu falei agora há pouco, através dessa soma e o produto. E como eu coloquei aqui uma observação para vocês, que nem sempre é simples de fazer isso, né? E quando você perceber que está demorando demais para descobrir essas raízes, é bom calcular o discriminante delta, né, para aplicar a fórmula de Bhaskara aí, porque de repente as raízes são bem difíceis mesmo para a gente tentar resolver isso pela soma e produto. Então veja, tá lá, né? Determinar as raízes da equação do segundo grau a seguir. Essa equação é 3x ao quadrado menos 9x menos 12 igual a zero. O que a gente sabe? A gente sabe que, né, aí estão os valores de a, b e c, a gente sabe que x1 mais x2 é menos b sobre a. No lugar do b, substituímos por menos 9, no lugar do a, substituímos por 3. Fazendo essa substituição, né, aqui já fazendo a regrinha de sinal, esse menos, o b também vai ter um sinal de menos, menos fica mais, né? E 9 divididos por 3, isso vai dar 3. Marcamos isso lá, né? A soma é 3. E vamos falar do produto, né? O que é o produto? É c sobre a. O c é menos 12, o a é 3. Então fica menos 12 sobre 3, né? Só substituir o c por menos 12 e o a por 3. E menos 12 divididos por 3, isso dá menos 4. Anota lá também. Ok? Beleza? Então, anotado lá, né? Não era para ter aparecido, mas tudo bem. x1 mais x2 igual a 3. x1 vezes x2 igual a menos 4. Trouxe isso lá do slide anterior, tá? Então, eu vou pedir para que você pense, né? Quais são os números que somados resultam em 3 e quais são os números que multiplicados, né? Os mesmos números somados dão 3 e esses mesmos números multiplicados dão menos 4. Tá? Pensa, né? Somar aqui, pode ser 1 e 2. 1 mais 2 é 3. Só que se eu utilizei 1 e 2 aqui, eu tenho que utilizar 1 e 2 aqui também. Então, 1 vezes 2 dá menos 4? Não. Então, não pode ser 1 e 2. Ok? E aí, a gente pode, né, utilizar os conhecimentos matemáticos que a gente já adquiriu para tentar facilitar aqui essa resolução. Por exemplo, se o produto está dando menos 4, ou seja, a multiplicação deu um número negativo, significa o quê? Né? Pela regra de sinal, significa que um deles é positivo e o outro é negativo. Né? Se um é positivo e o outro é negativo, o resultado vai ser negativo na multiplicação. Tá? Então, o que vai acontecer? Na verdade, não vai ser bem uma adição para dar 3, e sim uma subtração. Né? Então, um número menos outro que dê 3. Né? 4 menos 1. 4 menos 1 é uma boa escolha. Né? Se for 4 menos 1, dá 3. Dá certo. E se for 4 multiplicado por menos 1, dá menos 4. Deu certinho, veja. Então, o resultado, o x1 vale menos 1 e o x2 vale 4. Ok? Fácil, não? Fácil, mais ou menos, né? Você precisa treinar esse pensamento. Você precisa treinar aí para descobrir esses valores de cabeça, ok? Não tem conta para fazer, é só pensar, ok?
Vamos para o primeiro exercício, né? Determine o conjunto de solução da equação do segundo grau a seguir. X² menos 10x mais 9 igual a zero. Tenta fazer da mesma forma. Escreva a soma, escreva o produto, olhe esses dois números e tenta descobrir quais são as raízes dessa equação, beleza? Tenta lá e eu já volto. E aí, fácil? Veja. Está aí a equação, x² menos 10x mais 9 igual a zero, né? Estão os coeficientes A, B e C. O A vale 1, o B vale menos 10 e o C vale 9. E eu sei que, né, se o A vale 1, né, então a soma é o B com sinal trocado. Isso a gente já viu na aula anterior, né? E também o produto, né, vale C, beleza? Então vamos reescrever isso, né? Então vou substituir o B aqui por menos 10, substituir o C por 9. E olha só o que eu vou ter.
que a soma das duas raízes é o b com sinal trocado, o b é menos 10, troca o sinal, vai ficar mais 10. E o produto das duas raízes é o termo c. O c vale 9, então está lá, né? x1 vezes x2 é igual a 9. Com essas informações, né, a gente vai tentar determinar o x1 e o x2. Quem é x1 e quem é x2? Aqui é simples, tá? Porque eu quero somar dois números e resulta em 10. A multiplicação é 9, né? Bom, primeira coisa que vem na cabeça, para dar o produto 9, os dois números são positivos, ou podem ser negativos, mas a soma é positiva, então tem que ser positivo, né? Mas assim, se eu tentar 1 vezes 9, quanto que é 1 vezes 9? 1 vezes 9 vai dar 9, né? Se eu tentar aqui 1 mais 9, 1 mais 9, 10. Deu certinho, né? Então, esse foi um pouco mais simples da gente poder chegar à nossa solução. Então, tá lá, o x1 vale 1, o x2 vale 9, ok? E como o exercício lá tinha pedido o conjunto de solução, tá aí, né? S igual, né, o conjunto de solução, o conjunto S é igual a 1 e 9, beleza? Uma observação importante aqui, então, é o seguinte. É importante dizer que o uso desse método nem sempre é fácil assim, tá? E quando a gente tem o A igual a 1, isso acaba ficando mais fácil. Então, tenta entender o seguinte. Você tendo a sua equação do segundo grau, você vai destacar os coeficientes A, B e C. E quando você perceber que o A vale 1, é sempre, né, importante que você tente resolver dessa forma, porque você acaba ganhando tempo na hora de resolver o exercício, ok? Beleza? Bom, mas se o A não vale 1, você pode tentar também, né? Se o A tem outro valor, pode tentar. O grande problema é que quando o A não vale 1, é possível que a soma e o produto seja uma fração. E se for uma fração, para você imaginar duas frações sendo somadas, né, já é um pouquinho mais complicado, tá? E aí talvez seja muito mais válido fazer pela fórmula de Bhaskara, tá certo? Beleza? Então, como está escrito aí, mesmo que o A seja 1, né, nem sempre é garantia de que a gente consiga resolver utilizando o método da soma e o produto. Tá? Olha esse exemplo. Determinar as raízes da equação do segundo grau a seguir. X² mais 2x mais 2 igual a 0. Tá aí a equação, né? Eu sei que... Já perceba que a partir desse momento, né, eu já havia dito, acho que já desde a aula passada, que eu não ia ficar colocando o tempo todo o valor de A, B e C, porque isso é algo que você já tem que olhar para a equação e tirar isso da equação e guardar na cabeça, né? Então eu sei que o A vale 1, o B vale 2, o C vale 2. E eu sei que a soma é o B com o sinal trocado. Se o B é 2, troca o sinal, a soma tem que ser menos 2. Isso porque o A vale 1, beleza? E o produto? O produto das duas, se o A vale 1, é o termo C. O termo C é 2. Beleza? Bom, aí eu vou pedir para que você pense, né, quais são os números que somados deem menos 2 e multiplicados deem 2. Tá? E aí a gente pode até tentar algumas alternativas aqui. Bom, se a soma é menos 2 e o produto é 2, primeiro que, né, se o produto é 2 positivo, então eu estou multiplicando dois números com o mesmo sinal. E a soma, como deu negativo, então significa que eles têm o mesmo sinal e esse sinal é negativo. Então eu poderia dizer aqui, por exemplo, menos 1 somado com menos 1. Menos 1 somado com menos 1 vai dar menos 2. Beleza. Mas a hora de multiplicar o menos 1 por menos 1 vai dar mais 1 e não 2. Então não deu certo assim. Como é que eu posso tentar de outra forma? Por exemplo, menos 2 somado com 0. Menos 2 somado com 0 é menos 2. Só que a hora de multiplicar menos 2 por 0, qualquer número vezes 0 é 0 e não 2. Não dá certo também. Então você vai fazer algumas tentativas, ok? E quando você perceber que está lhe faltando ideia, não está conseguindo chegar ao resultado, desconfie então que as raízes não são bonitinhas como a gente pensa que eram, ok? E aí, nesse caso, a gente vai calcular o valor do discriminante delta. Lembrando que o delta é b² menos 4ac. Calculando ele, olha só, o delta, né, substituindo o b, o a e o c, aí eu vou chegar num valor que é o menos 4. E lá, de algumas aulas anteriores, né, eu disse para você o seguinte, olha, se o delta é negativo, e como o delta aparece dentro de uma raiz quadrada, então não tem raiz real, ou seja, essa equação não terá uma solução real,
ok? E esse fato dificulta muito a gente determinar umas raízes que, né, não existem nos reais. Ou seja, quando isso acontece, basta dizer então que as raízes não existem, ok? Ou, como eu coloquei aí, não possui raízes reais, beleza? Certo? Então, de novo, ficou difícil, ficou pensando lá, ficou difícil de encontrar quais são esses números com essas condições? Calcule o delta. Se deu negativo, é só escrever que não possui raízes reais, ok? E aí vem o exercício 2, determinar as raízes da equação do segundo grau a seguir, x² mais 5x mais 2 igual a zero. Tenta fazer da mesma forma. Destaque o A, B, C, não precisa nem destacar escrevendo, mas, né, guarde na sua cabeça o valor de A, B e C. E aí coloque a soma e o produto e tenta descobrir quais são as raízes somente usando o pensamento, ok? Beleza? Deixa eu só ver. Não, não está aqui. Eu já volto com a resposta.
E aí, galera? Fizeram daquele jeitinho? Vamos lá? Olha só. Então, né, como eu falei, eu não vou destacar mais A, B e C, né, já vou colocar direto a soma. Né? Qual é a soma das raízes? Ou seja, né, x1 mais x2 vai ser igual a quanto? Né? A gente sabe que isso dá menos B. Né? O B é 5, então vai ficar menos 5. Ok? Troca o sinal do B. Somou as duas, dá menos 5. E o produto? O produto das duas tem que dar o termo C, que é 2. Isso tudo porque o A vale 1. Ok? Então tá lá, o produto vale 2, o 2 é o termo C. Beleza? E aí eu peço para que você pense novamente, né? Quais são esses números, né? Tais que somados deem 5 e multiplicados deem 2. Bom, se multiplicados aí ele ficou positivo, né? Multipliquei um pelo outro, está positivo, então com certeza esses dois números têm o mesmo sinal, pensando na regra de sinais, ok? Já aqui a soma deles deu negativo, então só podem ser dois números negativos, ok? Então, poderia pensar lá, por exemplo, menos 1 e menos 4. Somar o menos 1 com o menos 4 dá menos 5. Beleza. Mas a hora de multiplicar, menos 1 por menos 4 vai dar mais 4 e não 2 como está ali. Não dá certo. Menos 1 e menos 4 não é a solução. Eu poderia pensar aqui ó, no x1 igual a menos 2 e no x2 igual a menos 3. Menos 2 somado com menos 3 dá menos 5. Mas a hora de multiplicar, menos 2 por menos 3 vai dar mais 6, e não 2 como eu quero, ok? E aí você pode pensar mais um pouco, e aí você vai perceber que está difícil. E se está difícil, calcule o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac, calculando o delta deu 17. Opa, mas não deu negativo não. 17 é um número positivo. Se é positivo, a gente pode continuar calculando, né? A fórmula de Bhaskara. E quando eu for calcular a fórmula de Bhaskara, né, eu percebo que o delta está dentro da raiz quadrada. E se eu for extrair a raiz quadrada do 17, bom, 17 não dá uma raiz quadrada exata. Então você teria que usar uma calculadora. E por esse motivo, né, como não dá exato, com certeza o resultado das raízes dessa equação serão números com vírgula, números decimais, ok? E é por isso que a gente não conseguiu, de certa forma, pensar nos números somados e multiplicados, né? Porque são números decimais, tá? Apesar de que a gente nem vai usar aqui a parte dos números decimais, né? Porque a gente nem vai extrair a raiz quadrada do 17. Veja lá o que acontece. Substituindo os valores aqui na fórmula, no lugar do B eu coloquei 5, no lugar do delta foi 17, no lugar do A foi 1. Ok? Trazendo isso para o próximo slide, eu calculo lá o x1, né? x1 é utilizando só o mais e o x2 é utilizando somente o menos, tá? Tá, como é que eu resolvo isso agora? Ou você pega uma calculadora para calcular a raiz de 17, ou você pode deixar assim mesmo, tá? E eu até sugiro que deixe assim mesmo, né? As raízes são essas e pronto, não tem mais o que fazer. Para você resolver isso, só tendo a calculadora. Ou alguma aproximação ali, mas também fazendo muitas contas, ok? Bom, se você pode perceber que essas raízes são bem bonitinhas, né? Veja, menos 5 mais a raiz de 17 sobre 2. E menos 5 menos 17 menos a raiz de 17 sobre 2... são raízes bem bonitinhas. Será que a gente teria condição de, mentalmente, chegar nesses resultados? Então, perceba que nem sempre o soma e produto vai resolver o nosso problema, tá? E nesses casos, que você tiver ali a dificuldade de determinar quais são esses números, calcula o discriminante delta. Ele vai dizer muito para a gente se a gente consegue ou não chegar nas raízes usando apenas os nossos pensamentos, ok? Agora, né, eu vou pedir para que você faça o seguinte, ó, x1 mais x2, né, que é a soma das raízes, chame isso de S, tá? Ao invés de ficar escrevendo x1 mais x2, eu vou colocar S, tá? S de soma, é a soma das duas raízes. E aqui a multiplicação de x1 por x2 eu vou colocar P, por quê? Porque a multiplicação, o resultado da multiplicação a gente chama de produto, né? Então o produto das raízes eu vou chamar de P. Tá? Aí eu paro de escrever o tempo todo x1 mais x2. Eu vou colocar só o S, mas na nossa cabeça S é a soma das duas raízes e P é a multiplicação dessas duas raízes. Ok? Beleza? Assim vai facilitar para a gente algumas coisinhas.
Então, lembrando, né, que a soma é menos b sobre a. Perceba que eu não coloquei x1 mais x2, eu coloquei apenas o s, tá? Mas na minha cabeça eu sei que o s é x1 mais x2. E o produto, né, o x1 vezes x2, eu não coloquei somente o p, tá? E se o a for igual a 1, então o s é menos b e o p vale c. Ou seja, a soma é menos b, o b com sinal trocado, e o p, o produto, é o termo c. Dessa forma, eu vou pedir para que vocês tentem resolver esse exercício 3, tá? O que diz aqui? Sendo x1 e x2 as raízes da equação do segundo grau, x² menos 7x mais 10 igual a 0, sem calcular as raízes, determine o valor de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Ou seja, não vale trapacear, você vem lá, calcula pela fórmula de Bhaskara, acha x1 e x2 e calcula isso. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que você tente utilizar a soma e o produto para resolver. Dica para vocês, soma essa fração primeiro. Quanto que vai dar 1 sobre x1 mais 1 sobre x2? Soma isso e você já vai ter uma ideia do que é o resultado desse problema, ok? Volto já com a solução para vocês.
Então, pessoal, antes de eu tentar resolver aquilo ali, né, vamos pensar no seguinte: como é que eu faço a soma dessas duas frações, né? Você deve lembrar que para somar frações, os denominadores precisam ser, aqui eu preciso que o denominador da primeira seja igual ao denominador da segunda, né? Mas eu não sei se eles são iguais. A x1 e x2 eles podem ser diferentes, então eu tenho que considerar que eles sejam diferentes, tá? Para isso eu tenho que calcular o MMC dos dois. Mas como são valores desconhecidos, o MMC dos dois é o produto deles mesmos, ok? Ou seja, o denominador comum vai ser o x1 multiplicado pelo x2, certo? Esse seria o MMC do x1 e x2, beleza? Bom, e como que eu descubro quem vai aqui no numerador, né, dessa fração toda? Simples, eu faço a divisão disso pelo denominador da primeira fração e o resultado eu faço a multiplicação pelo numerador dessa fração, ok? Então veja lá, quanto que é x1 vezes x2 divididos por x1? Vamos fazer aqui embaixo, ó. x1 vezes x2 divididos por x1. Simples, né? Como aqui está multiplicando, eu posso cortar o x1 com o x1 e o resultado é só o x2. Então, aqui eu vou ter x2, certo? Mas, agora faço a mesma coisa com a outra fração. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Foi assim que você aprendeu, não foi não? E a hora que divide isso por x2, se aqui fosse x2, eu cortaria o x2 com o x2. Me sobra o x1, ok? Então, é esse resultado aqui importante para que a gente resolva esse problema, tá? E esse resultado eu vou pôr para vocês aqui na televisão, ok? Então, de novo, quando você tem aí, né, frações com denominadores diferentes, para poder somar essas frações, como está ali, você precisa calcular o MMC, né? Ou quando não tem a possibilidade de calcular o MMC, você vai dizer que o MMC delas é o produto desses denominadores, ou seja, a multiplicação de um denominador pelo outro. Beleza? Bom, vamos lá. Pegando esse resultado que eu acabei de fazer ali no quadro com vocês, está aqui o resultado, olha lá, né? Somei essa fração com essa, o resultado é isso aqui. O que a gente pode perceber aqui, né? O que eu tenho no numerador? Olha só o numerador dessa fração. x2 mais x1. Eu não tenho a segunda raiz somada com a primeira, ou a primeira somada com a segunda? Sim, né? x1 mais x2, ou x2 mais x1, tanto faz, é a soma das raízes. E no denominador eu tenho x1 vezes x2, é o produto das raízes. Olha só, então é S sobre P, tá? É a soma das raízes sobre o produto das raízes. E isso dá 7 sobre 10, né? Por que dá 7 sobre 10? Porque o S é menos B, o B é menos 7. Menos 7 dá 7 positivo. E o P é o termo C. O termo C da equação é 10, ok? De novo, o S é o B com o sinal trocado. O B não é menos 7? Troca o sinal, mais 7. O P é o termo C é 10. Beleza? Fácil? Continuamos lá, então. Exercício 3. Determine o conjunto de solução da equação do segundo grau a seguir. X ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. Agora é sua vez, né, de resolver essa equação. Veja, ele está pedindo para você determinar o conjunto de solução. Então, você vai resolver da mesma forma que a gente acabou de fazer o outro, né, e você vai escrever o conjunto de solução. Quando o exercício pede para escrever o conjunto de solução, não esqueça de escrever, ok? Já volto com a solução.
Então, galera, só um avisinho aqui que apareceu para a gente o exercício 3 novamente, mas esse é o exercício 4, ok? Ali na solução ele já vai aparecer como exercício 4 para você. E no material do Classroom já vai estar tudo certinho, ok? Vamos para a correção então, né? Como eu disse aqui, ó, exercício 3, mas na verdade esse é o 4. Então é a correção do exercício 4, tá? Então ele pede o conjunto de solução, já deixei anotadinho ali para a gente não esquecer o que o exercício quer. E como eu falei, né, não vou mais sacar ali os coeficientes A, B, C, já vou colocar direto, né, que a soma das raízes é o B com o sinal trocado, o B é menos 8, troca o sinal, é 8. Então a soma das duas raízes é 8. E o produto das duas raízes é o termo C é 7, né? Isso porque o termo A aqui, o coeficiente A, vale 1, ok? Beleza? E aí eu vou pedir para que você pense, bom, dois números somados deem 8 e multiplicados deem 7. Tá? Quando a diferença de um para o outro aqui é uma unidade, é simples, né? Porque a soma dá 8, o produto 7, né? Você pode arriscar lá, bom, multiplicação de dois números que dê 7. Nós não temos muita escolha, né? A que vem primeiro na cabeça é 1 vezes 7. Né? Se eu multiplicar 1 por 7, vai dar 7. E se eu somar o 1 com 7, vai dar exatamente 8. Então é o que eu quero, né? 1 e 7. Tá lá. E o conjunto de solução, 1 e 7. Beleza? Ok? Fechou, né? E aí, o exercício 5, né, diz assim, observe o quadrado e o retângulo, ambos com a mesma medida de área. Né? Aqui eu tenho o quadrado, o lado desse quadrado mede x, e o retângulo, o comprimento é x mais 5 e a largura 16, né? Ou base x mais 5 e a altura 16. Tá? Com as medidas indicadas na figura, determine as medidas de seus lados. Ou seja, descubra o valor de x, você tem aqui a medida do lado do quadrado. E descobrindo o valor de x, somando 5, você vai ter a base desse retângulo, né? Ou o comprimento desse retângulo. Beleza? Tenta lá então e já volto com a correção. Veja, voltei para dizer o seguinte, se você ainda não conseguiu fazer, eu vou dar mais uma dica valiosa, tá? Que é o seguinte, né? Como que a gente calcula a área do quadrado e do retângulo, né? Tá aqui, ó. A área do quadrado é a medida do seu lado elevado ao quadrado. E a área do retângulo é a medida da sua base multiplicada pela sua altura ou comprimento vezes a sua largura, ok? Com essa dica, eu espero que agora sim você consiga resolver. E já volto novamente aí com a solução.
E aí, ficou fácil com a nossa dica? Veja. Então, lembrando que a área do quadrado, basta pegar a medida do seu lado e elevar ao quadrado. A medida do lado é x, então vai ficar x ao quadrado, não é isso? Olha só, x ao quadrado. E a área do retângulo é a base vezes a altura, né? Ou seja, vai ficar x mais 5 vezes 16, está lá, né? Então, x ao quadrado é a área do quadrado, x mais 5 vezes 16 é a área do retângulo. E lá no enunciado foi dito que essas áreas são iguais, né? Ou seja, a área do quadrado é a mesma área do retângulo, tá? Dessa forma, eu pego aqui o x ao quadrado, que é a área do quadrado, e pego aqui o x mais 5 vezes 16, que é a área do retângulo, e faço uma igual à outra, tá? E aí eu tenho essa equação para resolver, né? X ao quadrado igual a x mais 5 vezes 16. Levando isso para o próximo slide, tá lá. Faço aqui a distributiva, vai ficar 16 vezes x e 16 vezes 5. Então fica 16 vezes x, 16x, 16 vezes 5 dá 80, né? Pelo princípio aditivo, eu posso trazer isso que está no segundo membro para o primeiro membro, né? Eu tenho então x ao quadrado menos 16x menos 80 igual a zero. E aí a gente vai, de novo, né, pensar aí na soma e o produto. Lembre-se, o A vale 1, né? Pelo que a gente pode perceber, o A vale 1. E a soma? Qual é a soma? A soma é o B com o sinal trocado. Então, o B é menos 16, troca o sinal, a soma é 16. E o produto é o termo C, menos 80, tá? Então, levando isso para o próximo slide, né? Soma 16, o produto é menos 80. Agora eu quero que você pense quais números somados resultam em 16 e quais aí multiplicados vai dar menos 80. Tá? E aí você pode tentar algumas vezes, tentar aqui, né, sei lá, por exemplo, para a soma dar 16, opa, mas o produto é negativo, então eu sei que esses números têm que ter sinais diferentes, porque quando eu multiplico vai dar negativo, não é isso?
Então, se eles têm sinais diferentes, é bem provável que é uma subtração e não uma soma para dar 16. Ou seja, qual subtração dá 16? Poderia ser, por exemplo, sei lá, 17 menos 1, né? Se for 17 menos 1, 16, perfeito. Mas a hora que eu multiplico 17 por menos 1, vai dar menos 17. Eu quero que dê menos 80. Então, não é 17 menos 1. Pode ser 18 menos 2? 18 menos 2 também vale, né? 18 menos 2 dá 16. Mas, se eu multiplicar 18 por 2, vai dar 32 e não menos 80. Não dá certo também. Bom, então você vai fazendo o teste até encontrar, ou então você calcula o delta, né? O discriminante delta, caso fique muito difícil, né? Mas aqui não é tão difícil, você tentando ali, as raízes são simples, né? Você tentando ali, você vai conseguir chegar no resultado. São eles lá, ó, x1 é menos 4 e o x2 é 20. Perceba que se eu fizer lá 20 menos 4, 16. Se eu multiplicar 20 por menos 4, dá menos 80, ok? Beleza? Fácil, né? Anota elas aí e eu venho, né, para a nossa conclusão, né? Voltando na figura, se o x vale 20, né, eu não posso considerar o x menos 4, porque é o lado da figura. O lado da figura jamais é negativo, então tem que ser o 20. O lado do quadrado vale 20 e o lado do retângulo aqui, o lado maior, vai ser 20 mais 5, que é 25, ok? Estão aí, então, as medidas, beleza? Bom, eu vou parando por aqui, né? Agradeço a atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula.